Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje são exatamente 4 de agosto de 2023, às 19 horas e 46 minutos. Vamos falar sobre o assunto de fé. 5 exemplos de fé na Bíblia. Na Bíblia, encontramos vários exemplos de homens e mulheres de fé. Conhecemos os nomes de muitos deles e as obras que fizeram para a glória de Deus. Aqui veremos as histórias de Abraão, a mulher cananeia ou sírio-fenícia, Noé, Josué e Gideão. Se você tem fé, deve demonstrar atitudes de confiança no Senhor e na sua palavra. Mas, se você ainda não tem estas atitudes, hoje é o dia de pedir Jesus para lhe dar mais fé. Primeiro exemplo de fé na Bíblia. O exemplo de Abraão. Abraão, ou Abrão, também chamado de pai na fé, é um dos grandes nomes de homens de fé na Bíblia. Filho de Terá, ele foi pai do povo escolhido, de onde nasceria Jesus, o Salvador do mundo. Ele creu e foi justificado por Deus pela fé. Pois, o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão foi chamado por Deus e obedeceu. Ele deixou seu lar, sua família e amigos e foi para um lugar que não conhecia, simplesmente porque o Senhor mandou. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Isso implicou numa mudança radical na vida de Abraão. Se hoje ele é conhecido como pai de uma grande nação, Israel naquele momento ele era um homem velho, imigrando, sem nenhum filho, andando rumo aos seus sonhos. Abraão creu contra a esperança e, apesar das circunstâncias, ele e Sara já eram idosos, mas eles creram na promessa do filho. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Gênesis capítulo 21, versículo 2 e 3. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus capítulo 11, versículo 12. Abraão também deu exemplo de generosidade, bondade e coragem, quando permitiu que seu sobrinho Ló escolhesse a terra. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Quando venceu os reis inimigos que levaram Ló cativo. Gênesis capítulo 14, versículo 14 ao 16. E quando deu o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. A fé de Abraão foi testada de uma maneira dura, mas de forma admirável. Ele estava disposto a oferecer seu filho único, Isaque, a Deus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Abraão passou nos testes, comprovando a sua fé.
Assim também, você pode mostrar sua fé confiante, obediente e não vacilante em Deus. Com a fé, podemos agradar e adorar a Deus, nos relacionando com Ele. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem tem fé adora a Deus em todos os momentos da sua vida e não apenas nos momentos favoráveis. Devemos crer e amar o Senhor por quem Ele é e não pelo que Ele faz nas nossas vidas. As circunstâncias não podem influenciar a nossa adoração a Deus. Se você ouvir um sim, adore a Deus. Se ouvir um não, adore de igual maneira, pois Ele é digno e sabe o que é melhor para nós. Segundo caso de milagre na Bíblia Sagrada, pela fé, a história da mulher cananeia. Em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, encontramos a história de uma mulher, cujo nome a Bíblia não revela, mas que apesar disso é conhecida por ter uma fé surpreendente. A única coisa que sabemos sobre ela é que era cananeia e tinha uma filha que estava endemoniada. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Nesta passagem bíblica, vemos que esta mulher estava determinada a lutar pela sua filha. Por isso, recorreu a Jesus, pedindo que a curasse. O seu motivo era válido. No entanto, os discípulos disseram a Jesus para mandá-la embora, mas não foi isso que ele fez. Jesus testou a fé daquela mulher. Ela não desistiu, mas se aproximou de Jesus com fé, que ele era o único que poderia resolver o seu problema. Muitas vezes na vida desistimos facilmente. Não lutamos pela nossa família e pelas pessoas à nossa volta. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Mateus capítulo 15, versículo 25. Na vida, muitas vezes as coisas não acontecem de acordo com as nossas expectativas. Jesus pareceu dar um forte não ao pedido desta mulher. Ele mencionou que veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel, pois não era o momento de se revelar aos gentios ainda. Mas qual foi a reação dela? Ela prostrou-se aos pés de Jesus e adorou-o. Mesmo depois da afirmação que os judeus teriam que ser alimentados primeiro e depois os cachorrinhos, a mulher não desistiu e o adorou.
Ela poderia ter ficado ofendida, poderia ter virado as costas, mas ela deu uma resposta que tocou o coração de Jesus. Senhor, me ajude. O pedido de ajuda à pessoa certa é uma prova equilibrada de fé e confiança. Jesus é a solução e a resposta verdadeira. Por isso, é importante perseverar em oração diante de Deus. Mas, observe, apesar de sermos encorajados a perseverar, temos que ter cuidado e não perseverar no que é errado. Se pedirmos algo e Deus disser não, mas mesmo assim nós insistirmos, seremos prejudicados pela nossa insistência. Outras vezes, Deus pode dizer, agora não, porque não é o tempo certo de recebermos aquilo que estamos pedindo. O ideal é encontrar o equilíbrio. Como podemos ter a certeza quando perseverar ou não? Em primeiro lugar, devemos ver se aquilo que pedimos concorda com a vontade de Deus. O que é de Deus nos traz paz. O que não é, nos deixa intranquilos. De qualquer forma, se você não tem a certeza, peça sabedoria a Deus e peça também conselho a um líder sábio e que vive de acordo com a palavra de Deus, para lhe ajudar a tomar uma decisão. Quando Jesus viu a fé e determinação daquela mulher, ele reagiu: mulher, grande é a sua fé. Imaginem como seria fantástico ouvir isto da parte do autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A mulher cananeia não fazia parte do povo de Israel, mas, mesmo assim, obteve a vitória e a bênção que ela procurava. Tudo porque ela demonstrou a sua fé. Lembre-se disto. Aconteça o que acontecer, Jesus nunca fica indiferente à sua fé. Terceiro exemplo de fé na Bíblia, o exemplo de Noé. Noé foi o construtor de uma grande arca, o barco. Ele foi um homem notável e demonstrou uma fé persistente. Devido à maldade e degeneração da sociedade de sua época, Deus revelou a Noé que enviaria um grande dilúvio para destruir a raça humana. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 7. No meio dessa corrupção, a fé de Noé brilhou aos olhos de Deus, concedendo-lhe salvação. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Reflita bem como a fé funciona. Ela crê antes de ver algo que lhe acredite. Noé tinha uma tarefa árdua, estranha e grandiosa: construir um barco imenso onde a sua vida, família e representantes dos animais seriam salvos. Noé e seus filhos passaram anos construindo essa embarcação. Provavelmente era zombado pelas pessoas malvadas e incrédulas que o cercavam. Mas creu em Deus, sem desanimar, e provavelmente pregava a justiça divina. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A fé em Deus deve estar acima das circunstâncias contraditórias, das críticas e da rejeição. Noé apegou-se a Deus, andava com ele, por isso creu e obedeceu a ele e lhe ordenou. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao 9. Disponha-se também a andar com Deus na jornada da vida, pela fé.
Isso fará toda a diferença em você e na sua família. Quarta história de fé na Bíblia, a história de Josué. Oséias, foi outro grande exemplo de fé e coragem na Bíblia. Chefiou o exército do Senhor e foi o sucessor de Moisés na liderança de Israel. Josué era o filho de Num, da tribo de Efraim. Números, capítulo 13, versículo 8 ao 16. Josué acompanhava Moisés como um auxiliar, mas nessa caminhada passou a conhecer a Deus pessoalmente. Ele buscava sempre a presença do Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 11, parte B. Conhecer a Deus é uma prova de ter fé nele. Como vimos no exemplo de Noé, andar com Deus muda toda uma vida, transforma as expectativas que temos, tornando-nos mais confiantes em Deus do que em nós mesmos. Josué foi um dos 12 espias enviados para fazer o reconhecimento da terra prometida. Mas somente ele e Caleb deram um relatório positivo, concordando com a promessa de Deus. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque, como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9. Por essa atitude de fé, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida de toda aquela geração. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 14, versículo 30. Depois da morte de Moisés, Josué foi designado líder e encorajado pelo Senhor para conduzir o povo até Canaã. 4 acontecimentos sobrenaturais demonstraram que Deus estava com ele. Primeiro, o rio Jordão abriu-se para dar passagem aos israelitas. Josué capítulo 3, versículos 14 ao 17. Segundo, o anjo do Senhor apareceu-lhe para o instruir na conquista de Jericó. Josué capítulo 5, versículos 13 ao 15. Josué capítulo 6, versículos 2 ao 5. Terceiro, os muros de Jericó caem depois que Josué e o povo obedeceram às ordens do Senhor. Josué capítulo 6, versículo 12 ao 21. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hebreus capítulo 11, versículo 30. E quarto, Deus atendeu a oração de Josué, pedindo que o sol parasse. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué, capítulo 10, versículo 13 ao 14. As conquistas de Josué sobre os inimigos de Israel podem ser comparadas às batalhas que os cristãos enfrentam em suas vidas. A vitória de Josué foi obtida pela fé, tal como a vitória do cristão. O que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia afirma que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas ninguém pode ser declarado vencedor de alguma coisa se não existe uma luta, competição ou disputa. Neste mundo, vamos ter lutas, vamos ter aflições, mas se nós temos fé e estamos firmes em Jesus, sabemos que a vitória já é nossa. Quinto exemplo de fé na Bíblia, o exemplo de Gideão. Gideão foi um homem de fé, chamado por Deus para libertar a nação de Israel. Era filho de Joás, da tribo de Manassés, e foi um dos juízes do povo. Juízes capítulo 6, versículo 11. Pediu muitas provas e sinais até confiar no Senhor plenamente. Gideão tornou-se um poderoso e valente guerreiro. Israel tinha abandonado ao Senhor, mas estava atemorizado com as afrontas e ataques dos midianitas. Naqueles dias, viviam uma condição muito difícil. Então clamaram ao Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 1 ao 5. E um profeta foi enviado para repreender o povo. Juízes capítulo 6, versículo 7 ao 10. Gideão tenta dar desculpas, mas Deus afirma que estará com ele e vencerá os midianitas. Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor diz: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Juízes capítulo 6, versículo 15 ao 16. Deus ordena que Gideão destrua o altar de Baal, que era de seu pai, e uma imagem da deusa Será. Também manda que construa um altar ao Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 24 ao 28. Gideão faz isso à noite. Foi ameaçado pelos idólatras do povo, mas é salvo pela intercessão de seu pai. Apesar de saber que Deus estava com ele, Gideão ainda não confiava plenamente. Ele pediu sinais através de um pedaço de lã. Juízes capítulo 6, versículo 36 ao 40. Para confirmar se deveria mesmo lutar contra os midianitas. Deus dá os sinais, mas depois prova duramente a fé de Gideão. O seu exército seria reduzido de 32.000 para apenas 300 homens. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Juízes capítulo 7, versículo 15. Assim aconteceu. Deus livrou todo o povo de Israel através de 300 homens, sem espadas ou armas. Eles tinham apenas uma trombeta e um vaso com uma tocha nas mãos. Quando tocaram e quebraram os vasos no chão, Deus trouxe um pavor e confusão entre os midianitas, que começaram a atacar seu próprio exército. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Juízes capítulo 7, versículo 22. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Juízes capítulo 8, versículo 28. Essa é mais uma prova do grande poder de Deus, que guerreia as guerras do seu povo. Mas para isso precisamos andar com Ele, confiar, obedecer e perseverar. Que possamos assim
como esses 5 exemplos de fé, confiar plenamente no Senhor, que apesar das circunstâncias, você não desista de crer, mas confie e se prostre humildemente perante Jesus, clamando até obter a sua vitória. Que Deus abençoe você e cada um, que Deus abençoe a você e cada um de sua família e amigos, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra profética vem do coração de Deus para o seu coração. Fé, tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu suplico, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que venha trazer cura, libertação, salvação, repreensão de enfermidades, milagres, prodígios e maravilhas. Tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. Tu és um Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que faz o morto ressuscitar, que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar, que faz o mais vil pecador num grande homem de Deus, a mais vil pecadora numa grande mulher de Deus. Pai eterno, peço oração por todos os teus servos, todas as pessoas que creem na tua palavra, que creem no milagre, porque a palavra de Deus diz que ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível naquele que crê. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Tiago 5,16. A oração move o coração de Deus, a oração provoca milagres. Peço que venha trazer a oração a cada um que está ouvindo esta palavra e assistindo e meditando esta palavra. A Bíblia Sagrada diz no livro de Isaías que ela jamais voltará vazia. Que Deus venha tocar no coração de cada um que está assistindo este vídeo. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Tenha uma excelente noite na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente final de semana. A paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão Raicoso. Glória a Deus e aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Amém, meus amados irmãos. Um beijo e um abraço de seu amigo e irmão Raicoso. Porque se creres verás a glória de Deus. João 11:40.